Nessa quinta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil de Sergipe, foi escolhido para relatar o projeto de lei que concede anistia aos presos do 8 de janeiro. E é com ele que nós vamos conversar agora, é hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Olá a todos, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com esse canhão de informação que é a Revista Oeste. Uma boa noite a cada um de vocês, a todos que nos acompanham, que Deus possa abençoar a noite de vocês e a nossa entrevista. Deputado, eu gostaria de saber se o senhor pretende incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro no relatório aí desse projeto de lei que trata da anistia aos presos e condenados pelo 8 de janeiro. Olha, eu acho que é uma grande vontade de toda a militância bolsonarista, de todos que acompanham o presidente Bolsonaro, como nós acompanhamos, que a gente pudesse tratar desse tema nesse momento, ou seja, de uma possível anistia para o presidente Bolsonaro nesse momento. Mas o próprio presidente Bolsonaro, quando lá atrás me procurou, mencionou, né, no primeiro momento, a questão deste PL da anistia, que tem vários apensados. O presidente pediu claramente, de maneira expressa, que ele não estivesse incluído dentro desse projeto, dentro dessa nossa relatoria. Inclusive, ele confirmou esse pedido, mais uma vez, a presidente Carol Dittoni. Então, o presidente Bolsonaro não será tratado, nesse momento, anistia para o presidente Bolsonaro, dentro do nosso relatório e dentro desses PLs, né, desse PL e dos apensados que nós iremos analisar, né, a partir de agora que fomos designados relator deste PL. Deputado, vou incluir agora meus colegas aqui nessa entrevista. Carlo Cauti tem pergunta para o deputado? Claro, muito boa noite, deputado, é um prazer revê-lo. Deputado, qual que é o clima político lá em Brasília sobre essa possível anistia para os envolvidos no dia 8 de janeiro? Como é que estão os seus colegas? Qual que são os bastidores? De fato, existe a possibilidade disso ser aprovado e os senhores esperam alguma forma de retaliação ou de reação por parte do Supremo Tribunal Federal? E, eventualmente, como seria a reação da reação do Congresso Nacional? Carlos, boa noite. Prazer muito grande estar aqui novamente com você. Falávamos essa semana, estivemos juntos lá na Argentina. Respondendo sua pergunta, da mesma maneira que o Brasil vive essa polarização, lá na Câmara não é diferente. A Câmara é o reflexo do Brasil, Brasília é o reflexo do Brasil. Existe essa polarização. Nosso objetivo, nosso trabalho é justamente tentar encontrar pontos de consenso e não pontos de divergência. Eu acho que esse é o maior norte que eu vou dar para essa nossa relatoria. Essa nossa relatoria não tem a intenção de ser uma peça agressiva, uma peça belicosa, uma peça que vise tensionar ainda mais as relações lá em Brasília, que já estão muito tensionadas. Então, por exemplo, quando você me pergunta qual será a possível reação do Supremo à nossa relatoria, eu digo que eu vou fazer de tudo para trabalhar, para ter diálogo com o Supremo Tribunal Federal, ter diálogo com os ministros, para que a gente possa encontrar pontos em comum, que a gente possa ajudar aquelas pessoas do dia 8. Então, a lógica do meu pensar, da maneira que eu vou conduzir o relatório, é uma lógica inversa, não é uma lógica de enfrentamento. Eu não tenho intenção nenhuma de produzir uma peça que vai ter muito sucesso nas redes sociais, que a gente vai fazer bons debates e boas batalhas lá na Câmara e que essa peça não prospere. Eu não tenho essa intenção. Não tenho a intenção que a peça possa até prosperar, mas depois seja declarada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O que nós iremos buscar são pontos de consenso. Eu falei isso não é uma novidade. Quem me conhece, inclusive advogados das vítimas, familiares das vítimas, esse sempre foi o meu discurso. Estivemos numa audiência pública recente que o Coronel Meira fez, o deputado Coronel Meira fez, e essa foi a minha fala. Se nós continuarmos da direita utilizando os mesmos mecanismos, seja, né, a beligerância, seja, né, o atrito, seja o tensionamento, a gente vai continuar colhendo os mesmos resultados, como hoje. Estão aí 200 mandados de prisão que foram emitidos no dia de hoje. Então, a nossa intenção, Carlos, é fazer o caminho inverso. É a gente tentar distensionar
buscar pacificar essa questão. Então, eu não quero entrar em guerra com o Supremo, pelo contrário, eu quero tentar entender se é possível construir alguma ponte para a anistia do dia 8 de janeiro. Pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputado, boa noite ao senhor. Seja bem-vindo uma vez mais aqui em US Sem Filtro. A anistia é uma prerrogativa que tem o Congresso Nacional. Não depende nem de sanção, porque é um ato legítimo, único do Congresso Nacional. A minha pergunta ao senhor é, diante inclusive dessa decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender 208 envolvidos, e não se tem exatamente a explicação de cada caso, não houve nem individualização da conduta para prender lá atrás, imagina agora. Mas, enfim, diante dessa situação eu tenho duas questões. Primeiramente, o senhor acha que é possível andar rapidamente com esse projeto de anistia? E segundo, para isso avançar, eu preciso dos dois presidentes das duas casas entendendo a necessidade e da urgência disso, diante de tantas afrontas ao devido processo legal, ao direito à ampla defesa, ou seja, aos direitos humanos, neste caso especificamente. Se o processo é eivado de irregularidades, ele não pode prosperar. E tem gente que já está presa, inclusive, cumprindo penas, inclusive abusivas, muito altas, por exatamente o que cometeram, levando-se em conta, inclusive, essa questão que eu mencionei, da não individualização da conduta lá atrás, ou seja, que os advogados não tiveram acesso aos autos. Bom, tudo isso que nós vimos. Então, as perguntas objetivas são, é possível andar rapidamente com isso? Porque pessoas estão pagando um preço que talvez elas não tenham que pagar. E segundo, o senhor acha que os presidentes das duas casas vão colocar esse projeto para avançar? Então vamos lá. Primeiro que a nossa relatoria é dentro da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, nosso parecer, nosso relatório será um relatório técnico e não de mérito, ou seja, nós iremos analisar a constitucionalidade, a juridicidade, a boa técnica legislativa desse PL dos apensados. O que nós, aí vamos por partes. Primeiro o CCJ, a presidente Carol de Tone já deu a tônica na própria quarta-feira, ela deseja votar esse nosso relatório até o recesso parlamentar. Né? O recesso parlamentar é entre o dia 14 ou 14 até 18 de julho, ou seja, até 14 ou 18 de julho, a intenção da presidente Carol de Tone e a nossa intenção é que a gente consiga votar esse projeto na CCJ. Da CCJ ele fica pronto para o plenário. E aí, nas conversas que eu tive anterior à minha designação com o presidente Arthur Lira, nós sentimos do presidente e também do líder Omar Nascimento, que é o líder do nosso partido, a vontade de ter uma celeridade em relação a essa construção. Volto a dizer, não é uma construção da minha cabeça, não é uma construção da oposição, não é uma construção do União Brasil, será uma construção a muitas mãos, onde eu pretendo ouvir, inclusive a esquerda, inclusive a centro-esquerda, e buscar entender se existe possibilidade de entendimento. E aí, vencendo Câmara dos Deputados, aí vai para o Senado. A gente sabe que, infelizmente, no Senado Federal, o presidente Rodrigo Pacheco vem se mostrando muito menos sensível do que a Câmara dos Deputados. Aí vai valer muito, né, a força, né, popular e também os entendimentos para a construção desse projeto de anistia, que possa também ele estar envolvido nisso e possa também ele contribuir. Então, existe esse time que nós temos que avançar, existe essa via crucis que nós temos que percorrer. Agora, o que eu sinto na Câmara dos Deputados é a vontade de dar celeridade a isso. Em relação ao que você muito bem falou, existem várias questões que são sucintas de questionamento. A não individualização das condutas, o foro é adequado, julgar cidadãos comuns na mais alta corte, está sendo garantido o juiz natural, o duplo grau de jurisdição, está sendo garantido o princípio acusatório do promotor. Então, são uma série de questões que já são levantadas há muito tempo. Né? Eu tenho uma teoria pessoal. Para mim, não tem como ter acontecido nenhuma tentativa de golpe de Estado pela impossibilidade do crime. Trata-se de crime impossível. Os meios, por si só, impossibilitam a ocorrência do resultado tipificado. Porém, se nós formos levar em conta posição A, posição B, posição C, esse tipo de debate, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer um texto que prospere. A nossa intenção é tentar entrar num consenso que seja mais abrangente. É praticamente impossível, nesse momento, a gente conseguir individualizar as condutas. Então, se elas não puderam ser individualizadas para condenação, que nós possamos também ter um entendimento
dentro de um processo de anistia, que essas condutas sejam todas abrangidas. Esse vai ser o nosso norte. Estamos muito sensíveis à questão do dia 8, estamos muito sensíveis às famílias, aos presos, e nós buscaremos esse diálogo para construir o melhor relatório, um relatório possível. Volto a dizer, eu não sou um deputado midiático, a minha intenção não é fazer uma peça decorativa, nem uma peça ficcional. A minha intenção não é ganhar likes nas redes sociais e nem seguidores nas minhas redes sociais. A minha intenção é ajudar aquelas pessoas que estão precisando de ajuda e que nós estamos acompanhando de perto esse desespero. E para isso, precisamos de um relatório sóbrio, de um relatório honesto, de um relatório conversado e de um relatório que tenha ampla participação da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e das instituições. Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Eu entendo a sua postura pragmática de quem quer resultados e não tensionar ainda mais o ambiente, mas como alguém que tem um lugar de fala, como diria, né, com 1 ano e meio já sob censura prévia, com contas bancárias todas congeladas e com o meu passaporte cancelado, né, sem nenhum crime cometido, tem uma coisa nesse projeto que me incomoda um pouco, que é a palavra anistia. Eu acho que tinha que ser anulada a sentença que não existe, que é ilegal. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, deputado: existe alguma possibilidade de uma espécie de acordo em que esses réus tenham que assumir alguma culpa indevida para ter como consequência a tal anistia? Isso vai fortalecer a narrativa de que houve uma tentativa de golpe? Isso preocupa o senhor? Rodrigo, primeiro eu quero aqui, mais uma vez, manifestar, né, você como meu xará também, estivemos juntos lá em Washington, manifestar nossa solidariedade. Eu sei o que você vem sofrendo. Lá no começo do meu mandato, nós fizemos, provavelmente você não vai se lembrar, mas nós fizemos uma audiência pública em homenagem a Roberto Campos, né, nós lhe convidamos, e eu fiquei assim, né, perplexo de você não poder vir ao Brasil para participar, você como uma figura importante, né, do liberalismo aqui no nosso país, não poder participar. Então isso é algo que nos choca. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que qualquer coisa que eu falar nesse momento, eu fui designado ontem, será precipitado. Eu não quero fazer o caminho que muitos deputados fazem com relatórios lá na casa, que é o quê? Primeiro, eles chegam com o relatório pronto e buscam convencer as bancadas. No nosso entender, e junto com o Lidelmar, que nós estamos construindo, também com o presidente Arthur Lira, em conversa, naturalmente, não pode deixar de ser diferente, com o presidente Bolsonaro, com a líder Bia Kicis, com diversas pessoas da oposição. Nós queremos buscar ouvir as pessoas primeiro para a gente conseguir construir um relatório. Então, eu não posso, Rodrigo, eu entendo a aflição de cada um de vocês, estou muito sensível a isso, mas eu não posso precipitar e dizer qual vai ser a linha que nós iremos adotar. O que nós estamos sensíveis é que essa situação precisa ser resolvida. Nós não podemos, né, admitir que essa... Olha, eu falei até mais cedo, uma das emoções que mais move o ser humano negativamente é a sensação de injustiça. A sensação de você estar pagando por algo que não fez. E, infelizmente, dentro do coração de muitos brasileiros, existe esse sentimento. E isso não é bom para o nosso país. E a gente está vendo que a cada dia essa situação vem se agravando. E nós queremos ser um vetor para que a gente possa tirar esse sentimento do povo brasileiro. Então vai ser com muito diálogo, Rodrigo, vai ser com muita habilidade, com muito traquejo, que a gente vai tentar buscar um texto possível que resolva esse problema e que não vá dar mais problemas à frente. Se a gente está vendo que o caminho do tensionamento, infelizmente, não está funcionando. Então, vamos buscar um novo caminho. Nós conversamos aqui com o deputado Rodrigo Valadares, ele que é do União Brasil de Sergipe e que será o relator, então, desse projeto de lei de anistia em relação aos condenados do 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite para o senhor, até uma próxima. Obrigado, Paulo, obrigado a todos no estúdio, foi um prazer muito grande falar com vocês. Sempre que convocado estarei aqui novamente. Eu acho que a gente vai falar bastante durante esse mês e a cada passo eu quero estar aqui comunicando com vocês. Deus possa abençoar cada um de vocês.